E neste fim de semana, 2 torcedores ilustres, um do Atlético, outro do Vila Nova, faleceram. O Divinão, catador de papel, torcedor do Atlético, quem é atleticano sabe quem é o Divinão, corria Goiânia inteira com seu carro, catador de papel. Divinão tinha problemas de saúde já, como trombose, vivia na rua, né, cara? Assim, Divinão era ele Deus. E foi acometido também nos últimos dias por um problema renal grave, já internado em dificuldades, apresentou sintomas de Covid, mas não está claro, né, pelo menos até agora não foi confirmado que morreu em decorrência da Covid-19. Ele tinha problemas seríssimos renais, não resistiu no sábado. E ontem a notícia do falecimento do Beto Gil. Ele era fotógrafo, um vilanovense daqueles, bem inteirado das notícias, das informações. Professor, né, Charlie? Professor também. E não resistiu. Esse sim à Covid-19, como foi confirmado. Beto Gil fazia parte dos grupos de WhatsApp do Vila, dos grupos de Facebook, de discussão. Sempre era uma figura carimbada no Anésio Brasileiro Alvarenga, nos jogos. Muito educado, muito agradável. Infelizmente não resistiu. Então foram 2 perdas bem sentidas assim para todo mundo, especialmente para as galeras do Atlético e do Vila Nova. Charlie. Pois é, né? E são tantos os torcedores que estão partindo aí, né? Porque se você divide a sociedade em setores, professores, engenheiros, garis, pedreiros, médicos, radialistas, profissionais de saúde, né? Todo mundo perdeu muita gente que conhecia, muitos familiares, pessoas conhecidas, vizinhos, né? Possível não ter alguém que não tenha passado sem ter perdido alguém assim bem próximo, né? E nós perdemos, né? Essas 2 pessoas são pessoas próximas da gente, porque são pessoas do futebol goiano, né? Poxa, Divinão, todo mundo tem uma história para contar do Divinão, assim. O João Paulo de Medeiros, lá do Jornal Popular, escreveu isso no Twitter. E realmente, todo mundo que trabalha na imprensa, que tá ali no dia a dia do Atlético, torcedores também de arquibancada, tem alguma coisa para contar do Divinão, assim, uma passagem com ele. Nós tivemos várias, assim, ele frequentava muito lá a rádio na Avenida Goiás, né? E aquela perna dele que ele não cuidava de jeito nenhum, e o Atlético internava ele fugia do hospital, né? Foi uma saga, o Atlético tentou e ajudou muito o Atlético em vários, o Divinão em vários momentos. Eu danava com ele assim, falava forte, ele falou assim: essa perna sua vai cair, você tem que cuidar desse trem assim. E ele falou assim: essa barba sua é muito feia, vai cortar essa barba também, não sei o que. Teve uma vez lá em Morrinhos, num jogo do Atlético lá, terminou a jornada ali, né? Final já de jornada ali, já ali naquele momento das notas, ele beirando ali a cabine. Eu falei: Divinão, não vai embora não? Ele falou assim: não. Com quem que você veio? Ah, vim com o pessoal lá, umas pessoas assim, torcedores, né? E cadê eles? Foram embora. E com quem que você vai embora, Divinão? Mas não sei não, vou ficar aqui. Aí eu chamei o Divininho, que é o nosso motorista, né, da van, e falei: Divininho, vamos ter que levar o Divinão. Não, vamos. Eu falei assim: eu vou levar você, mas nós vamos comer um sanduíche primeiro. Ele comeu 3. Paguei 3 sanduíches pra ele, né? Grande Divinão, poxa. A torcida do Atlético fez uma bandeira com a foto dele, um gesto muito bonito, assim, dos torcedores do Atlético, assim, e todos gostavam muito do Divinão. Certa vez o Atlético proporcionou a ele uma viagem para São Paulo, para um jogo contra o Corinthians no Pacaembu, e ele viajou. Acho que o Juliano trabalhava com a gente, acho que o Juliano cobriu o Atlético, e o Juliano relatou alguns momentos da viagem, que ele olhava para as nuvens, e era a primeira viagem dele de avião, e que ele falava assim: tô vendo minha mãezinha. A mãe dele já tinha falecido, né? E ele todo emocionado com a viagem, ficou na concentração. Sempre que eu saía do Serra Dourada assim à noite, ele tava ali no estacionamento. Vai embora com quem? Eu disse: não, me dá uma carona. Eu moro ali perto do Serra Dourada, levava ele lá, não era carona, era levar, né? Ele morava ali na Redenção ali, eu deixava ele ali
perto da casa dele. Que descanse em paz aí o nosso grande divinão, né? Figura muito simpática e querida por todos no Atlético e no futebol goiano. O Beto era uma figura que ficava ali nas mangueiras, ficava no dia a dia ali do Vila Nova, sempre, independente de qual gestão, ele estava ali no dia a dia do Vila Nova. E aí eu fui ver algumas fotos dele que os torcedores do Vila foram compartilhando. Não tem uma foto do Beto Gil que ele não está mostrando os dentes, não está sorrindo. Toda foto ele está sorridente, ele gostava de fazer selfie, de tirar fotos com torcedores do Vila no Serra Dourada, no Anésio Brasileiro Alvarenga, tirava foto com todo mundo, com a família e sempre com um sorriso estampado, né? Era professor, né? E fotógrafo, assim, gostava de tirar fotos, né? Uma figura de dia a dia também das arquibancadas coloradas. Me lembro quando o Vila ganhou um ônibus da Unimed, né? Recentemente, acho que esse Val Martins ainda era o presidente. E aí teve um evento lá no centro de treinamento, chegou esse ônibus todo bonito, né? E ele tava lá fazendo fotos, eu tava fazendo uma live ao vivo assim, e me lembro que entrevistei ele, também todo feliz aí com o patrimônio que o Vila tava adquirindo. Grande Beto, né? A família dele, né? Todo o consolo necessário para esse momento tão difícil. Beleza, Charlie. Charlie retratou bem aí o Divinão e também o Beto Gil, figuras que nos deixam, né? Nesta semana também teve um outro torcedor, nesta semana que passou, o Gominho, atleticano, pai da jornalista Larissa Rodrigues, com quem trabalhei lá na PUC TV. Ontem surgiu uma informação de que o ex-presidente, Evandro, do Vila Nova, Paulo Diniz, também está internado. O caso dele inspira cuidados. E as pessoas não podem brincar nesse momento, hein, Vandinho? É verdade, Pasqueto. É assustador tudo que estamos vendo, o sofrimento das pessoas, e são pessoas anônimas que sofrem tanto quanto, né, as famílias dessas pessoas conhecidas. Sobre a morte do Divinão e do torcedor do Vila e do Gil, cada clube sempre teve esses torcedores assim, mais apegados, né? Eu, ao longo desses anos de rádio, eu me lembro desde os tempos do Atlético, 1970, eu cobri o Atlético, ali tinha o respeito às cores, inclusive maranhense, né? Aquela figura emblemática, solitária, que rodava o estádio Antônio Ascioli ali, com aquela capa vermelha, lá Batman, né? Vermelho e preto a capa, tipo, e aquele bumbo dele lá, aquele surdo, ele batendo, rodando o estádio. Tinha o seu Luli também, que era uma figura muito conhecida lá no Atlético. A gente ia para o Vila Nova, sem falar ali de Mãe Carmen, de Dona Nadir, de outros torcedores assim, tipo o Divinão, como era o Amâncio, vendedor de bilhete de loteria esportiva, como era o Brucutu, o Joel, que ficava dando cambalhota nas arquibancadas, né? Tantos outros ali no Vila Nova. No Goiás, não podemos esquecer do seu Arlindo, do Periquito lá, da Nadir Gonçalves, da Nadir, né? Da Nedir, recentemente da Tia Fia, torcedores que se tornaram emblemas do clube, né? Então, agora a gente vê o Divinão. Divinão, eu falo mais do Divinão porque o conhecimento era maior. O Divinão era, acima de tudo, um fanático pela rádio. Desde os tempos de Rádio K, ele era um fanático pela nossa equipe. Ficava ali ligado o tempo inteiro. Ficava na arquibancada vendo o jogo lá. Que jogo? Ele ficava olhando para a gente lá em cima, dando sinal, mandava um alô para ele, levantava o braço, aí saía, daqui a pouco voltava, né? Quantas e quantas vezes na porta da rádio, na Avenida Goiás, né? Ali no pãozinho, no quiosquezinho do Seu João, aí a gente ia lá almoçar na tia, a mãe do Geninho lá, o Divinão aparecia, a tia generosa, como sempre também, fazendo a marmita dele lá para poder almoçar. Então, essa convivência com o Divinão era maior, né? Porque ele era fanático pelo trabalho de todos nós.
um consolo à família do Divinão, do Gil lá no Vila Nova, de todos esses que estão nos deixando. Que Deus os tenha. Você lembra, Tim, do Beto Gil lá no dia a dia do Vila? Muito, muito, Pasqueta. Ele era um torcedor bastante presente. E não era aqueles torcedores, vamos dizer assim, agressivos. Pelo contrário, ele era muito educado. Sabe? Mesmo vinha, conversava, mesmo nos momentos difíceis do Vila Nova, quando o time não está bem, é normal você receber uma crítica mais pesada, às vezes, desses torcedores, né, que são fanáticos. O Beto Gil não, o Beto Gil era uma pessoa mais sensata, mais tranquila, chegava, conversava, como o Charlie falou, ele gostava muito de tirar fotos, acompanhava todo o tempo o Vila Nova, nos treinos, jogos, sempre ele estava, uma pessoa muito tranquila realmente, de um coração muito, muito bom, que era amigo ali, você via que todo mundo, os torcedores, mesmo os funcionários do Vila que conhecia, ele sempre foi muito educado, sempre tratava todo mundo muito bem. Então, assim, é uma perda muito grande. Você vê as redes sociais aí ligadas ao Vila Nova, todos os grupos lamentando muito, porque todo mundo conhecia muito bem o Beto Gil, sabia da pessoa fantástica que ele é. Realmente fica aqui meus sentimentos à família, que Deus conforte os corações de todos, realmente. Infelizmente, mais uma vítima dessa doença tão maldita que é a Covid. O Divinão, Pasqueto, eu conhecia mais pouco, né? Devido a não ter tanto ligação assim com o Atlético diretamente, mas já sempre que acompanhei, o pouco que acompanhei o Atlético, vi o Divinão. Então, realmente, mais um. E a gente vê os relatos de todos aí, falando do tanto que tinha um coração bom, né? E o tanto que era atleticano, né? Realmente atleticano daqueles fanáticos. E um final de semana triste realmente para o futebol goiano com a perda dessas duas figuras ilustres. Tudo muito triste, né, Lopes? Assim, e as perdas se agravam muito por causa do momento também, né? Porque o Beto Gil gozava de saúde plena, assim, e vai pela Covid. O Divinão nem tanto, mas era muito forte, né? Porque para aguentar o tranco como ele aguentava aí nas ruas e tal, e também nos deixa, são figuras que farão falta no dia a dia. O Divinão tem até bandeira lá no Atlético, Lopes. Ô Lopinho, só para me corrigir Pois aqui, não, quando eu Valdir. falei Nedir, torcedora do Goiás, eu confundi, era Nelly Oliveira, tão famosa também lá no meio esmeraldino. Então, Pasqueto, Vandinho, um abraço para você, para o Tim, para o Charlie, para todo o nosso time aí. São esses torcedores que fazem a diferença no futebol, né? Que fazem a gente acreditar que o futebol é pra gente como a gente, pra gente do bem, pra gente que ama o esporte acima das diferenças, que gostam realmente da paz, da alegria que o futebol proporciona. Então, são essas pessoas, e a gente fica muito triste quando elas vão, quando elas passam, porque cada um teve o seu jeito, cada um teve a sua história, e muitos deles não deixam sucessores, né? Então, a gente fica muito triste por isso. O Evandro citou aí um monte de torcedores, né? Inúmero torcedores e torcedoras que fizeram uma diferença no futebol. E fica aqui a nossa saudade, a nossa tristeza pela passagem desses companheiros que engrandeceram o lado de fora do campo, a parte da torcida, porque para nós a torcida é o grande patrimônio de um clube de futebol. E quando você perde um torcedor com esse valor, com essa referência, é sempre um desfalque muito grande para a torcida. Eu vi as manifestações dos torcedores do Atlético. O Kleber Ferreira fez uma crônica muito bonita no seu blog aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Linda a crônica dele, retratando tudo que foi o Divinão. O Paulo Mascote também fez uma crônica muito bonita, falando desses dois torcedores, do Beto Gil e do Divinão. E eu acho que essas crônicas representam bem o que eles foram aqui como torcedores de futebol. Então,
a nossa saudade ao Divinão, pela sua simplicidade, simples, humilde, ingênuo, mas puro, muito puro de coração e naquilo que ele gostava de fazer e que fez com muito carinho. Deus o tenha. E o professor Gilberto, o Beto Gil, é um sábio, um professor que também soube expressar muito bem o seu amor pelo time do Vila Nova, o seu carinho, sabia respeitar as pessoas, os outros torcedores. Vi manifestações de tantos torcedores de outros times também falando muito bem do Beto Gil. Também deixa uma lacuna do lado da torcida do Vila Nova, e as duas torcidas, do Atlético e do Vila Nova, meus sentimentos e a minha certeza de que eles estão naquela torcida, como sempre, da paz, do bem, do querer bem o futebol ao lado de Deus. Que Deus o tenha.